Salve, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de gramática para concursos. Em nosso encontro de hoje, nós vamos tratar da classe gramatical dos pronomes. Uma classe gramatical cujo conhecimento é extremamente importante para você que pretende fazer concurso. Os pronomes tendem a ser cobrados em prova de concurso não apenas no que diz respeito à análise morfológica padrão, ou seja, a identificação da classe gramatical a que pertence uma palavra. Os pronomes são cobrados também em provas de concurso nas questões de interpretação de texto, questões que tratam de coesão textual, questões que versam sobre coerência textual. Esta é, portanto, uma classe gramatical cujo conhecimento é extremamente importante para você que pretende fazer concursos. Então, muita atenção na aula e foco nos estudos. Vamos lá, vamos aprender o que são os pronomes e para que eles servem. Para você começar a compreender o que são os pronomes, você precisa partir de uma noção gramatical prévia chamada de pessoas do discurso. Como a nossa gramática entende as pessoas do discurso? Como o próprio nome sugere, o que são as pessoas do discurso? São as pessoas envolvidas no ato de comunicação. Então, se você imaginar uma situação corriqueira do dia a dia, como esta que vocês estão vendo no quadro, duas pessoas conversando, nós vamos dizer que estas pessoas são pessoas do discurso, pessoas envolvidas num ato sociocomunicativo. Nesse processo comunicativo, nós reconhecemos a pessoa que fala, chamada pela gramática de primeira pessoa, reconhecemos também a pessoa com quem se fala, chamada pela gramática de segunda pessoa, e intervém aqui também uma terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala. Essa terceira pessoa pode ser, de fato, uma pessoa, um ser humano, um animal, como pode ser também um objeto. Assim, nós vamos nos referir aqui a essa terceira pessoa como pessoa do discurso ou objeto de discurso. Então eu vou repetir para você. Em todo ato comunicativo, há pessoas que intervêm, pessoas que participam na construção sociocomunicativa. Essas pessoas são as pessoas do discurso. A primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, podendo ser de fato uma pessoa, um ser, podendo ser também um objeto de discurso. Se você tomar uma frase de exemplo bem simples para nós começarmos a trabalhar, como esta, eu disse para você que ele não presta. Você irá perceber que há três palavras na construção deste enunciado que são utilizadas pelo falante em referência a pessoas do discurso, a pessoas envolvidas no ato comunicativo. Veja que a palavra eu é utilizada pelo falante para ele se referir a ele mesmo, pessoa que fala. A palavra você é utilizada pelo falante para ele se referir à segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. E ele é utilizada pelo falante numa referência a uma terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. É por essa razão que nós dizemos que estas palavras funcionam morfologicamente como pronomes. Elas substituem nomes, substantivos, numa referência às pessoas do discurso, às pessoas envolvidas na comunicação. E para você compreender o conceito de pronome que eu vou ver em seguida, é importante destacar uma característica. No dia a dia, na comunicação diária, nós não nos referimos às pessoas do discurso por meio de seus nomes. Eu não chegaria para você e falaria assim: Márcio disse para Maria que João não presta. É claro que em situações excepcionais, quando nós queremos reforçar os nomes das pessoas envolvidas na comunicação, nós até fazemos isso. Só que na prática discursiva cotidiana, o que nós fazemos? Nós utilizamos no lugar dos nomes, no lugar dos substantivos, estas palavras. São exatamente estas palavras que nós utilizamos no lugar de nomes, no lugar de substantivos, que nós chamamos de pronomes. Se você tomar a própria palavra pronome como base e analisar a sua estruturação,
você vai perceber o que essa palavra sugere para nós. A palavra pronome é formada por dois elementos. Nós temos nela o prefixo pro, que significa a favor de, em vez de, no lugar de, e a base nome, que faz referência ao substantivo, palavra que serve para dar nome. Portanto, em primeira análise, nós devemos compreender o pronome como sendo uma palavra que substitui um nome numa referência a pessoas do discurso ou a objetos de discurso. Só que a noção de pronome não para aqui. Essa primeira noção cobre o exemplo que nós avaliamos anteriormente, quando nós utilizamos os pronomes numa referência direta às pessoas do discurso, substituindo nomes. Eu dou aula para você. As palavras eu e você substituem nomes em referência à pessoa que fala e à pessoa com quem se fala. Só que os pronomes podem ser utilizados também para cumprir uma outra função linguística. Tome como exemplo esta tirinha da Mônica. Observe a situação comunicativa em que os interlocutores Mônica e Papai Noel estão envolvidos. Observe que no primeiro quadrinho, a Mônica, que escreve uma carta para Papai Noel, diz assim: Papai Noel, este ano eu queria... No segundo quadrinho, ela observa tudo o que recebeu de presente ao longo do ano e no terceiro ela completa dizendo apenas que só quer dizer obrigada. Observe a maneira como este enunciado está sendo construído. Papai Noel, este ano eu queria. Veja que dentro desta situação comunicativa, a Mônica é a primeira pessoa do discurso, a pessoa que fala. Papai Noel é a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. E, entre eles, há um objeto de discurso, a coisa sobre a qual se fala, que é o ano presente, o ano atual, em que a Mônica está para pedir obrigada a Papai Noel. Como a Mônica pretende fazer um pedido atual do tempo presente a Papai Noel, ela utiliza a palavra este. Esta palavra que acompanha o nome, o substantivo ano, para indicar que o ano do qual se fala é o ano atual, o ano presente, nós chamamos também de pronome. Portanto, o pronome não serve apenas na língua portuguesa para substituir nomes. O pronome é uma classe gramatical formada por palavras utilizadas também para acompanhar um nome, de modo a exprimir uma ideia específica que pode ser de tempo, espaço, posse, quantidade indeterminada em relação a uma pessoa do discurso. Vou te dar outro exemplo. Tome como base esta situação comunicativa na qual nós estamos envolvidos. Eu sou a pessoa que fala neste momento. Você, a pessoa com quem eu falo. Primeira pessoa, segunda pessoa. Assim, eu vou dizer algo da seguinte maneira: este livro é ótimo. Observe que o livro está próximo de mim, próximo da primeira pessoa. Dessa forma, para situar no espaço este objeto, eu vou precisar da palavra este, que é um pronome. Este é um pronome, uma vez que acompanha um substantivo, o nome, para situá-lo próximo da pessoa que fala. Se o objeto estivesse contigo, eu perguntaria algo do tipo: esse livro aí é bom? A palavra esse acompanha o substantivo livro numa referência a um objeto que está próximo da pessoa com quem eu falo. É por isso que as nossas gramáticas apontam para esta dupla funcionalidade dos pronomes. Os pronomes são palavras que substituem nomes numa referência às pessoas do discurso, só que eles servem também para acompanhar o nome, um substantivo, de modo a exprimir uma ideia específica em relação às pessoas do discurso. Então, turma, a primeira coisa que vocês precisam colocar em mente é esta ideia. O pronome é uma palavra que ora substitui o nome, ora acompanha o nome, para exprimir, em relação às pessoas do discurso, uma ideia específica. É em razão desta dupla funcionalidade que as nossas gramáticas dividem o pronome inicialmente em duas subclasses. De um lado, as nossas gramáticas reconhecem o pronome substantivo e, de outro, o pronome adjetivo.
O pronome substantivo é aquele que substitui o nome, é aquele que é colocado no lugar de um substantivo. Ao passo que o pronome adjetivo, assim como os adjetivos, irá acompanhar um substantivo. Então, tome como exemplo a seguinte frase: meus alunos passarão no concurso se eles estudarem bastante. Nós temos, nesta frase, duas palavras que funcionam como pronomes: a palavra meus e a palavra eles. Observe que a palavra meus está acompanhando o substantivo alunos para indicar que os seres nomeados pelo substantivo alunos pertencem à primeira pessoa, a pessoa que fala. Por isso, este pronome é chamado de pronome possessivo. Só que esse pronome possessivo, já que ele está acompanhando um substantivo, ele deve ser classificado inicialmente como um pronome adjetivo. Assim nós dizemos que ele é um pronome adjetivo possessivo. Porém, a palavra eles não está acompanhando um nome, não acompanha um substantivo. Eles, dentro deste contexto, substitui o nome alunos, numa referência à pessoa do discurso, a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Por essa razão, eles funciona como um pronome substantivo. Pronome adjetivo está sempre relacionado a um nome, enquanto o pronome substantivo vai sempre substituir um nome. Será sempre colocado no lugar de um nome, no lugar de um substantivo. Outro exemplo: todos conhecerão tua vitória. Nesta frase, nós temos duas palavras que funcionam como pronome. A primeira, todos. Esta palavra se refere à terceira pessoa, às pessoas de quem se fala. Todos. É o que a nossa gramática chama de pronome indefinido. A referência aqui é a terceira pessoa de maneira vaga, imprecisa e indefinida. Por isso, é um pronome indefinido. Essa classificação a gente vai aprender daqui a pouquinho. Mas veja que este pronome indefinido não está acompanhando nenhum substantivo. Ele é colocado no lugar de um substantivo. Eu poderia dizer, João e Maria conhecerão tua vitória, mas a opção do falante aqui foi dizer, todos conhecerão tua vitória. Então, já que este pronome está no lugar de um nome, ele é chamado de pronome substantivo. É um pronome substantivo indefinido. Mas veja a palavra tua. Esta palavra, neste contexto, está acompanhando o substantivo vitória para indicar que a coisa nomeada pelo substantivo pertence à pessoa com quem se fala, a segunda pessoa. Então, este pronome, que é um pronome possessivo, já que ele acompanha um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Vai funcionar neste contexto como um pronome adjetivo possessivo. Agora, você lembra das nossas aulas sobre artigos e numerais? Você já aprendeu que os artigos, já que são palavras que acompanham um substantivo, funcionam os artigos como determinantes do substantivo. Você aprendeu também que os numerais adjetivos, que são aqueles que acompanham um substantivo, funcionam também como determinantes do substantivo. Por essa razão, as nossas gramáticas interpretam os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham o substantivo, também como determinantes do substantivo. E assim nós ampliamos a ideia de palavras determinantes segundo a nossa gramática. São determinantes as palavras que acompanham um substantivo, assim como os artigos, os numerais adjetivos e os pronomes adjetivos. Não confunda determinantes do substantivo, que são artigos, numerais adjetivos e pronomes adjetivos, com modificadores do substantivo. Os modificadores do substantivo são os adjetivos, mas os artigos, os numerais adjetivos e os pronomes adjetivos funcionarão como determinantes do substantivo. Guarda esta ideia, porque ela será muito importante futuramente quando nós entrarmos no domínio da sintaxe. Então, turma, esta é a primeira classificação, é a primeira divisão que as nossas gramáticas propõem para os pronomes na língua portuguesa. De um lado, nós temos os pronomes substantivos e de outro, os pronomes adjetivos.
Só que as nossas gramáticas, levando em consideração a funcionalidade de cada pronome, de cada grupo de pronomes, vai além e traz uma classificação bem mais ampla a respeito dos pronomes. Nossas gramáticas reconhecem a existência, na língua portuguesa, de 7 categorias de pronomes. Nós temos o pronome pessoal, o pronome de tratamento, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome indefinido, o pronome interrogativo e o pronome relativo. Nós vamos ver cada uma dessas subclasses de pronomes, uma de cada vez, para você compreender cada uma delas com todos os seus mínimos detalhes. Vejamos a primeira subclasse dos pronomes, os pronomes pessoais. O próprio nome já diz, pronome pessoal será aquele utilizado numa referência às pessoas do discurso. O pronome pessoal é aquele que cumpre a primeira função dos pronomes dentro da língua, que é a de substituir o nome para fazer referência às pessoas do discurso, aos objetos de discurso. Então, esta é a ideia principal. Os pronomes pessoais são palavras que substituem um nome de modo a fazer referência às pessoas do discurso ou aos objetos de discurso. Veja o exemplo. Elas entregaram a ti os documentos. Veja que na construção deste enunciado há palavras utilizadas pelo falante para fazer referência às pessoas envolvidas na comunicação, às pessoas do discurso. Primeiro, ele usa a palavra elas para fazer referência às pessoas de quem se fala, a terceira pessoa do discurso. Ele utiliza a palavra ti para fazer referência à pessoa com quem se fala, a segunda pessoa do discurso. Na frase, nós a encontramos longe de casa. Temos aqui duas palavras que se referem a pessoas do discurso. A primeira delas, nós, que é utilizada pelo falante numa referência às pessoas que falam, a primeira pessoa, neste caso, primeira pessoa do plural, porque a referência é a mais de um. E nós temos também a palavra a, que neste contexto está servindo para fazer referência à pessoa de quem se fala. Nós a encontramos. No exemplo, eu lhe disse que ele poderia sair conosco. Observe que nós temos 4 palavras aqui que são utilizadas para situar, para fazer referência às pessoas do discurso. A primeira delas, eu, que é utilizada pelo falante para ele se referir a ele mesmo. Em seguida, vem a palavra lhe, utilizada pelo falante numa referência à pessoa de quem se fala, a terceira pessoa. Temos a palavra ele, que tem o mesmo papel do lhe. O ele faz referência à terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. E, finalmente, nós temos a palavra conosco, utilizada pelo falante numa referência às pessoas que falam. Então, todas estas palavras que fazem referência às pessoas do discurso, palavras que substituem um nome numa referência às pessoas do discurso, nós chamaremos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais constituem, na língua portuguesa, uma classe gramatical relativamente ampla. Nesta tabela, todas as palavras que vocês estão vendo funcionam como pronomes pessoais. Eles são subdivididos, basicamente, em 2 grupos, que eu vou explicar já já para você como funcionam. De um lado, nós temos os pronomes pessoais retos, chamados também de pronomes pessoais subjetivos, e de outro, os pronomes pessoais oblíquos, chamados também de pronomes pessoais objetivos. Os pronomes pessoais oblíquos são subdivididos em 2 grupos. De um lado, nós temos os oblíquos átonos, que, como vocês vão ver, nunca são acompanhados por preposição, e, de outro lado, nós temos os pronomes pessoais oblíquos tônicos, que são sempre aqueles acompanhados por alguma preposição. E aí, turma, por mais que eu seja contra a decoreba, eu sugiro que você tente colocar na sua cabeça que estas palavras funcionam como pronomes em língua portuguesa. Tendem a funcionar como pronome em língua portuguesa. Guardando que, nesta primeira coluna, estão os pronomes pessoais, do caso reto, os pronomes pessoais subjetivos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas.
Na segunda coluna estão os pronomes pessoais do caso oblíquo. Átonos, me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes e se. E na última coluna, os pronomes pessoais do caso oblíquo de natureza tônica. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, se, consigo. Então tenta assimilar que estas palavras desempenham como pronomes pessoais na língua portuguesa. Agora, vamos tentar entender o que faz estes primeiros pronomes serem classificados como pronomes pessoais do caso reto ou pronomes pessoais subjetivos, enquanto estes outros funcionam como pronomes pessoais do caso oblíquo ou pronomes pessoais objetivos.